Viver Bem. Oferecimento Magras Porto Velho. Escolha sentir-se bem. Olá, estamos começando mais o Viver Bem, o programa que fala de qualidade de vida, de saúde. Você é o nosso convidado, viu? A prevenção e redução na incidência de doenças crônicas não transmissíveis, principalmente as cardiovasculares, é uma das 10 metas globais da Organização Mundial da Saúde, OMS, para este ano. As doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, diabetes e câncer, são responsáveis por mais de 70% de todas as mortes no mundo. São 41 milhões de óbitos por ano, é o que revela a OMS. O mais grave é que essa preocupante estatística inclui 15 milhões de pessoas que falecem prematuramente, ou seja, com idade entre 30 e 69 anos. Mais de 85% desses episódios ocorrem em países de baixa e média renda. A prevenção e mitigação das principais causas reduziria de modo significativo a perda dessas vidas e é por isso que hoje o Viver Bem quer saber como vai a saúde do seu coração. Por isso a gente recebe aqui o Dr. Jadil Fusturati, ele que é cardiologista. Muito bem-vindo, tudo bem, doutor? Bom dia, Renata. Então, doutor, podemos solucionar toda essa problemática, esses números alarmantes com um pouquinho mais de saúde preventiva? Então, acho que a prevenção é a base de tudo, né? A saúde do coração, assim como qualquer outro tipo de saúde, qualquer especialidade, sempre passa pela prevenção. E o que tem colaborado para o aumento, para o crescimento desses números? Eu acho que o mundo contemporâneo exige muito das pessoas, né? O indivíduo, para se sobressair na sociedade, ele é submetido a uma carga laboral muito intensa. Desta forma, não sobrando tempo para um planejamento alimentar favorável, a realização das atividades físicas e as atividades que combatem o estresse, como as atividades de lazer, as relações interpessoais, né? A gente já praticamente sabe, né, de todas as regras, tudo que deveria ser feito, dos riscos e da gravidade de não cuidarmos do nosso coração. O senhor mencionou o mundo moderno, mas ao mesmo tempo que o mundo moderno é favorável, a gente tem aí uma plataforma bem bacana, que é o cardiômetro. Ele mostra números, como está todo esse comportamento em todo mundo. Eu queria que colocasse na tela, então, para o doutor até comentar comigo. Ali a gente tem uma ferramenta, uma plataforma que vai contabilizando, né, doutor? As mortes. Isso é um instrumento que a Sociedade Brasileira dispõe no site, Sociedade Brasileira de Cardiologia, que são o número de mortes por doenças cardiovasculares. Isso aí são os dados do DataSUS a partir de 2016. Aí, aqueles números lá são os casos de óbito referentes às doenças cardiovasculares. Seria até uma ferramenta para chamar mais a atenção do cidadão, chamar do poder público, Eu né? acho que o intuito é esse mesmo, né? De chamar a atenção. A hipertensão arterial e a obesidade são consideradas as duas mais vilãs, os maiores vilãos dessa história? Digamos que a hipertensão, sim. Eu acho que, na minha concepção, as três maiores são hipertensão, diabetes e hipercolesterolemia. Agora, é claro que a obesidade, o sedentarismo, o estresse, o alcoolismo, o tabagismo também corroboram para isso, né? As doenças do coração, elas podem surgir a qualquer idade? Qualquer idade. Inclusive, existe um grupo de patologias cardíacas, que são as patologias congênitas, que as crianças já nascem com as doenças do coração. E as doenças que são adquiridas ao longo da vida. Tem doenças que podem acometer jovens, outras acometem as faixas etárias mais tardias. Quais são as principais que chegam hoje até o seu consultório? Bom, acho que o carro-chefe das patologias cardíacas no consultório do cardiologista são as doenças isquêmicas, daí são englobadas as anginas, os infartos e os casos de insuficiência cardíaca, que na verdade é o ponto final de várias doenças cardiológicas que culminam com a insuficiência cardíaca. Quais seriam, doutor, os primeiros sintomas de que o coração não vai bem? E aí não trata-se de uma pessoa apaixonada ou de uma pessoa que está sentimentalmente sofrendo, mas sintomas físicos mesmos. Quais seriam os principais sintomas? Na verdade, existem várias formas de apresentação das doenças cardiológicas. Inclusive, ela pode ser assintomática. Existem algumas doenças que a gente só consegue detectar a partir do exame físico, da anamnese, ou seja, com a conversa com o paciente ou até através de exames. Agora, dependendo do tipo de patologia, o indivíduo pode apresentar precordialgia, que são as dores no peito, essa com uma característica muito típica. Normalmente é uma dor em aperto
ou dor em queimação, às vezes irradiada para o braço, para as costas ou para o pescoço. Algumas pessoas podem apresentar falta de ar, cansaço aos esforços, taquicardias, palpitações, tonturas. A sintomatologia é bem vasta, Renata. Assim como há os casos que surpreendem, né? A gente vê atletas que eventualmente tinham alguma patologia e não sabiam. Há casos em que nenhum sintoma é apresentado. Com certeza. As formas de apresentação, como eu falei, é bem variada. Inclusive, várias se apresentam de maneira sintomática. A gente não consegue detectar, a não ser fazendo o exame, né? Então, quando devo procurar um cardiologista? Eu acho que, na verdade, a prevenção é sempre válida, né? Mas aí a gente destaca os fatores de risco. Por exemplo, as pessoas que são, entre aspas, rígidas, ou seja, aquelas que não sentem nada, que querem começar uma atividade física, o ideal é que se faça um check-up cardiológico pelo menos a cada 2 anos. Agora, outros tipos de pessoa, como as que possuem os fatores de risco, ou seja, as hipertensas, as obesas, as que possuem diabetes, as que englobam os fatores de risco falados anteriormente, essas têm que ter uma periodicidade maior com o cardiologista. Tem pessoas que têm que frequentar o cardiologista no período até trimestral. E essa questão do check-up a cada 2 anos, seria a partir de que idade? A partir do momento que o indivíduo começa a desenvolver as atividades físicas, entre 18 anos para cima. Ou até o pediatra mesmo, ele já é um grande treinador do cardiologista. Às vezes o pediatra no consultório, ele consegue, ao escutar um barulhinho diferente, um sopro, já encaminha para o cardiologista. Então, na verdade, isso não tem muito idade. Então, mesmo o jovem que tem uma vida ativa, é um atleta, ele deve fazer esse tipo de exame? Pelo menos o examezinho básico, que é a conversa com o cardiologista, a anamnese e o eletrocardiograma, que faz parte da consulta cardiológica, né? Quando a gente fala desta especialidade, da cardiologia, é uma característica do brasileiro procurar o profissional, procurar o consultório somente quando a doença já se instalou? Eu acho que isso é uma característica do ser humano, né, Renata? As pessoas têm a tendência de achar que as coisas nunca vão acontecer com ela, né? Então, o cardiologista normalmente pega depois da doença estabelecida. Infelizmente, é assim. Como vai a saúde do seu coração? Esse é o tema do Viver Bem de hoje. Você de casa, não saia daí, iremos para uma pausa bem rápida. Daqui a pouquinho estamos de volta. Viver Bem. Oferecimento Magras Porto Velho. Escolha sentir-se bem. Viver Bem. Oferecimento Magras Porto Velho. Escolha sentir-se bem. O seu coração pode estar apaixonado, pode estar tranquilo, pode estar em pedaços. O que não pode faltar são os cuidados com a saúde dele. Por isso, hoje a gente recebe o Dr. Jadil Fusturati, cardiologista, esclarecendo um pouquinho os cuidados preventivos, como cuidar do seu coração. Doutor, há alguns hábitos saudáveis, né, que podem ajudar na prevenção da saúde do coração. Por isso a gente listou aqui, eu queria que o senhor comentasse conosco então, o que cada um pode ajudar aí na saúde do coração. Por exemplo, não fumar. O tabagismo é responsável não só pelas doenças do coração, né? Responsável por grande parte dos cânceres que acometem a humanidade, algumas doenças vasculares. Então, quer dizer, o hábito de não fumar, a gente sabe que é prejudicial para todas as áreas da medicina. Inclusive, na própria carteira do cigarro já vem mostrando isso. Próxima dica, então, para você cuidar do seu coração, faça exercícios. Isso é fundamental para todas as pessoas, para as pessoas que não têm problemas do coração a título de prevenção e até para as pessoas que têm alguns tipos de problema do coração que funcionam, inclusive, como tratamento para determinadas patologias, né? Próximo cuidado, próximo hábito que pode ajudar na saúde do coração, controle o peso. O controle de peso é fundamental para o indivíduo não adquirir determinados tipos de doença. Dentre elas, a hipertensão, que pode ser um fator secundário à obesidade, o diabetes mellitus, as dislipidemias, ou seja, as taxas de colesterol e triglicerídeos aumentados na circulação. Quando você controla o peso, automaticamente você ajuda a controlar a pressão arterial, que é a próxima dica? Exatamente. Não só a pressão arterial, como as taxas de colesterol e glicose na circulação. E aí, tudo isso depende também da próxima dica, uma dieta balanceada. Claro, em base a gente fala que a dieta balanceada, ela não precisa ser isenta de de algum tipo de nutriente, como, por exemplo, os carboidratos. Tem muita gente que acha que cortar carboidrato ou proteína saturados na circulação vai fazer com que tenham
um fator positivo, ela tem que ser de uma forma equilibrada, dando preferência sempre pelas frutas, pelas verduras e pelos legumes. Na verdade, uma reeducação. Reeducação alimentar sempre, né? Próxima dica, então, de hábito saudável, controle o colesterol. O controle de colesterol é feito através das atividades físicas, da reeducação alimentar. Em alguns casos que a gente não consegue controlar de maneira fisiológica, que são dessas duas formas, o médico tem como lançar alguns determinados medicamentos que são utilizados para controlar, né? Por fim, também controle a glicose. Entra no mesmo caso do colesterol. A glicose, em síntese, a gente tenta controlar primeiro com as atividades físicas e a reeducação alimentar. Só que alguns tipos de pacientes a gente não consegue esse controle. São os pré-diabéticos e os diabéticos. Aí a gente tem que lançar a mão de determinados fármacos para atingir esse controle. E há ainda os fatores de risco, entre eles está também a questão genética, né? Há um histórico familiar na sua casa, próximo de você? Bom, a gente conversou com o Gustavo, que tem todo um histórico em casa e conta pra gente o que mudou na vida dele a partir desse diagnóstico. Na minha família, todos nós temos uma predisposição, vamos dizer assim, geneticamente, para problemas de hipertensão. Infelizmente, muitas pessoas da minha família, por parte de pai principalmente, que já se foram, né? Já morreram dessa doença, né? De hipertensão. Gerado principalmente por excesso de alimentos calóricos, muito sal, pouco exercício físico, né? Uma vida sedentária. Eu sempre fui um cara que sempre gostou de comer muito, gostou de muita fartura, gostava de exagerar, inclusive, nas proporções, né? Mas isso me custou caro e a gente acaba tendo experiências também na família que vão assustando a gente, né? E o que aconteceu mais recentemente foi a perda do meu irmão, muito novo ainda, com 50 anos de idade. Tinha um excesso de peso, tinha uma vida um pouco sedentária. E acabou, então, falecendo, né? Isso acabou me motivando, né? Primeiramente, me assustando bastante, ver o sofrimento da minha família toda. Claro, todos nós sofremos muito, né? Com a perda do meu irmão. E ver toda essa situação e saber que eu posso tentar evitar isso, eu resolvi mudar um pouco esse estilo de vida. Imagina, eu com 38 anos, vou fazer 39, e com 130 quilos, né, ofegante, né, não conseguindo o meu próprio peso, não conseguindo amarrar o cadastro, não conseguindo, sabe, subir uma escada sem ficar cansado, não conseguindo nem trabalhar, que é a minha profissão. É difícil você conseguir mudar o seu paladar, mudar o seu hábito, né, e conseguir se convencer de que o que você comeu, seja uma fruta, seja leguminosas, né, enfim, coisas mais saudáveis e naturais, quando você se alimenta disso, parece que você não comeu, né? Ainda não está satisfeito. A atividade física também é algo que eu comecei muito devagar, mas já aparecem resultados significativos, né? Que me motivam a continuar com esse sacrifício. É um sacrifício que vale a pena, pois a qualidade de vida, a disposição, já sofro menos para amarrar o cadastro, né? E outras coisas, andar, dar aula, subir escada, né? Eu como professor, preciso ficar muito tempo em pé na sala de aula, né? Dando aula. Então, às vezes, fico 4 horas em pé, uma manhã. E isso fazia com que eu tivesse dores horríveis, né? E hoje, com a academia, com um pouco da perda de peso, com a alimentação mais equilibrada, né? Isso tem melhorado bastante a qualidade de vida. Hoje eu sinto a melhora significativa na minha vida, né? Apesar de ter sido há pouco tempo, já se percebe essa mudança. Isso me motiva a continuar isso por mais tempo, porque os resultados já aparecem. E com certeza me sinto bem melhor do que eu estava alguns meses atrás. No caso do Gustavo, a gente tem presente aí, né, doutor? 2 dos 3 principais fatores de risco: a idade, sexo e genética. Também, né? E também acho que os hábitos alimentares dele também, a falta de atividade física também contribui bastante, né? Os homens estão mais propensos a problemas cardiovasculares? Bom, veja bem, as mulheres têm uma proteção hormonal. Então, até a mulher atingir a fase da menopausa,
ela tem alguns hormônios que protegem das doenças cardiovasculares. A partir do momento que a mulher atinge a menopausa, aí iguala com os homens. A partir dessa faixa etária, o risco é igual nos dois sexos. Viver Bem vai para mais uma pausa bem rápida. Você de casa, não saia daí. Daqui a pouco a gente está de volta para falar um pouquinho mais da saúde do seu coração. Viver Bem. Oferecimento Magras Porto Velho. Escolha sentir-se bem. Viver Bem. Oferecimento Magras Porto Velho. Escolha sentir-se bem. Você já se perguntou hoje como vai a saúde do seu coração? O tema do Viver Bem, que quer ajudar você de casa a aprender a criar hábitos saudáveis, preventivos, para zelar, então, um pouquinho mais pela sua saúde. O doutor Jadil está aqui conosco para falar sobre este tema. Doutor, lá no início do programa a gente falou que os números eles eram maiores em países de baixa renda. Por quê? Na verdade, eu acredito que as doenças cardiovasculares são uma epidemia mundial. Vamos citar aqui um exemplo dos Estados Unidos, que é o país mais desenvolvido no mundo. Tem um dos mais índices de prevalência de doenças cardiovasculares no mundo. Só que, como o país é um país rico, entre aspas, a gente fala, o acesso à saúde é mais fácil, as verbas para as campanhas educativas são bem maiores, então consegue atingir um público maior e consegue-se uma prevenção maior. Certo. Então, a gente separou alguns mitos e verdades para falar sobre a saúde do coração. Gostaria que o doutor Jadil esclarecesse, então, um a um para o pessoal de casa entender um pouquinho mais sobre o tema de hoje. Os problemas do coração afetam somente as pessoas obesas. Mito ou verdade, doutor? É mito, não necessariamente. Existem algumas doenças, por exemplo, as doenças que não são isquêmicas, podem atingir indivíduos, inclusive magros. Então, a obesidade, sim, é um fator de risco a mais para as doenças isquêmicas. Para a gente reforçar o nosso tema de hoje, então, próximo, mito ou verdade? Os homens estão mais propensos ao infarto do que as mulheres. Sim, isso é verdade. Até a mulher atingir a fase da menopausa. Porque até a menopausa, a mulher possui um fator de proteção das doenças cardiovasculares. A partir da menopausa, se igualam os riscos. Próximo item, então, a ser esclarecido. Quem tem sopro ou arritmia cardíaca não pode praticar esportes. Mito ou verdade, doutor? Bom, isso aí, entre aspas, é um mito. Por exemplo, um sopro é um evento que a gente escuta quando vai auscultar o peito do paciente. Existem sopros que são inocentes, ou seja, aqueles sopros que não significam patologias nenhuma, e alguns outros tipos de sopro que podem significar, inclusive, doenças graves. Aí sim não pode ter uma prática esportiva. As arritmias também, vai depender do tipo de arritmia. São vários tipos de arritmia, incluindo as arritmias benignas, que são as arritmias mais simples, que inclusive a prática de esporte é um fator de tratamento. E as arritmias mais complexas, que aí realmente o indivíduo não pode praticar atividade física até que seja solucionado o problema. Próximo item na tela do Viver Bem, qualquer pessoa que pratica atividades físicas regularmente está livre das doenças cardíacas. Da maioria das doenças, sim, funciona como uma prevenção. Porém, existem alguns tipos de doença que vão aparecer independente do indivíduo praticar ou não atividade física. Próximo item na tela do Viver Bem, falando sobre saúde do coração. Quem tem histórico familiar de doenças cardíacas também terá o problema. Mito ou verdade? É mito, porque é o seguinte, o fator familiar é uma coisa que a gente não tem como intervir, mas a pessoa tem como prevenir. Se a pessoa tem um histórico familiar, mas que pratica uma atividade física de maneira regular, pratica uma alimentação saudável, cuida bem do seu estresse, consequentemente ele vai diminuir essa propensão e vai evitar isso. Na verdade é um fator de risco, mas não é uma regra. Mas não é uma regra, exatamente. Próximo item na tela do Viver Bem, doenças cardiovasculares são sempre malignas. É mito, porque existem doenças benignas. São doenças, inclusive, que não causam... Existem doenças como, por exemplo, o prolapso da válvula mitral, que é uma coisa bem comum, às vezes não causam nem sintomas, então é uma coisa benigna e não é motivo de preocupação. Agora, existem algumas doenças malignas que realmente são graves, como a insuficiência cardíaca, as doenças isquêmicas, como o infarto, a angina, aí sim são coisas mais graves. Próximo mito ou verdade?
após um infarto, não é mais possível retomar todas as atividades. Isso é um mito, muito mito. Aliás, uma das formas que a gente tem de reabilitar o indivíduo após o infarto é a atividade física. Existem programas de reabilitação cardíaca que são iniciados imediatamente o indivíduo ter tido um infarto. Então, existem programas que as pessoas podem procurar, é lógico que é uma coisa supervisionada, que vai ajudar, inclusive, no tratamento e na ressocialização do paciente. Para que o nosso telespectador entenda, doutor, basicamente o infarto seria? O infarto seria um estreitamento das artérias coronárias, que são as artérias do coração. Com isso, causa uma falta de sangue em determinada parte do músculo cardíaco. Aí, dessa forma, com essa isquemia, uma parte do músculo cardíaco morre. Aí que é o chamado infarto. Que é quando o coração para. São partes do coração. Quando o coração para por inteiro, quando atinge uma área maior, são os infartos maiores que causam as mortes súbitas, né? Certo. Então, uma pessoa que teve um infarto, ela pode ainda assim ter uma vida normal. Uma vida normal. O que tem que ser feito, a prevenção secundária que a gente fala, é uma coisa muito mais rigorosa. A gente tem que atuar nos fatores de risco de uma forma muito mais intensa. O controle do colesterol, as metas são muito mais rigorosas, a hipertensão, a glicose, tudo tem que ser controlado de uma maneira muito mais rigorosa do que uma pessoa que nunca teve. Certo. Próximo item na tela, então, para o pessoal de casa entender. Cigarro e bebidas alcoólicas e energéticos não fazem mal ao coração. Ou energéticos, eu até gostaria de separar bem essa questão. O cigarro... Na verdade, os três fazem mal ao coração. Na verdade, o que piora isso aí é o excesso. O cigarro é fator predisponente para vários tipos de doenças, não só as doenças cardíacas, o álcool da mesma forma, né? Causando doenças hepáticas, cânceres e etc. E os energéticos, né? Que possuem substâncias estimulantes. Tem pessoas que têm propensão ou já têm arritmia, os energéticos possuem cafeína, taurina, são estimulantes e faz com que as pessoas percebam mais as arritmias e sintam mais os sintomas. O uso excessivo, o consumo excessivo do energético pode levar a pessoa ao óbito, por exemplo? Se ela tiver já uma predisposição? Se já tiver algum quadro de base estabelecido, o energético como estimulante pode acarretar sim. Assim como o uso de cafeínas, pré-treinos? Exatamente. Tem pessoas que usam esse tipo de substância e não sentem nada. Porém, algumas que são propensas ou que a percepção dos sintomas é mais clara, isso com certeza vai atrapalhar. Queria agradecer a sua presença, doutor Jadil. Muito obrigada pelos esclarecimentos de hoje. Tenho certeza que o pessoal de casa aprendeu aí muitas dicas para cuidar da saúde do coração. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada a você de casa que sempre nos acompanha na tela da SIC TV. Sábado que vem, o Viver Bem está de volta meio-dia. Espero vocês, viu? Tchau, gente. Ótimo fim de semana.